Bem-vindos! Sabe quando a gente acorda, pega o celular e vê uma notícia que parece, assim, só mais uma polêmica de rede social? Uma declaração de um político a milhares de quilômetros. Exato. Mas aí, aos poucos, a gente percebe que aquela frase pode, na prática, colocar em risco o emprego, o preço das coisas no mercado ou o futuro de uma safra inteira aqui no Brasil. É o cenário clássico da nossa era, né? Tudo conectado. E é exatamente esse o cenário que vamos analisar a fundo hoje. A fonte de tudo isso é uma proposta do ex-presidente americano Donald Trump. A ideia de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos de qualquer país que negocie com o Irã. E é bom frisar, ainda é uma proposta. Não é lei, não está em vigor. De forma alguma. Mas a simples menção já é o suficiente para acender todos os alarmes no mundo todo. E essa é a nossa missão aqui, é decifrar o que isso realmente significa para o Brasil. Não é futurologia, mas sim uma análise dos riscos, das peças que já estão no tabuleiro. Perfeito. O que está em jogo para o nosso agronegócio, para a nossa indústria, para a diplomacia. Ok, vamos mergulhar nisso. E o ponto de partida é entender que, mesmo como proposta, isso já causa um dano. O mercado financeiro, o planejamento de uma empresa, eles odeiam incerteza. Totalmente. E uma ameaça dessa magnitude vinda de uma das maiores economias do mundo cria uma névoa de instabilidade que paralisa tudo. Empresas que iam investir, expandir. Isso, de repente, pisam no freio. Esse é o primeiro impacto, sabe? Antes mesmo de qualquer tarifa existir de fato. Então vamos começar a desembrulhar o tamanho desse dilema e os números ajudam muito. Porque a situação que se desenha para o Brasil é uma verdadeira escolha de Sofia, né? Sem dúvida. Se de um lado da balança a gente tem o Irã, os dados que recebemos mostram que, em 2025, o Brasil exportou para lá cerca de 2,9 bilhões de dólares. Principalmente commodities agrícolas, certo? Milho, soja, açúcar. Exatamente, o coração do nosso agronegócio. E aí vem o primeiro impulso, que é olhar esse número em perspectiva. Esses quase 3 bilhões de dólares representam menos de 1% do total que o Brasil exporta. Para ser exata, 0,84%. Olhando assim, parece pouco. Parece um número que dá para cortar se for preciso. Pois é. A gente pensa, é um grão de areia. Só que o diabo mora nos detalhes, né? E qual seria o detalhe nesse caso? É que essa relação é uma via de mão dupla. O Irã não é só um cliente, ele é um fornecedor crucial. O Brasil importa de lá um volume muito significativo de fertilizantes. Ureia, principalmente. O milho e a soja. Entendi. Então, traduzindo, o Irã é aquele cliente pequeno que representa menos de 1% do faturamento, certo, mas que por acaso é o único que te vende a peça essencial para sua fábrica inteira funcionar. É a analogia perfeita. Você não pode simplesmente demitir esse cliente sem ter um plano B muito, muito sólido. Cortar o laço parece simples na planilha geral, mas na prática pode significar uma crise de insumos para o nosso setor mais importante. E agora vamos colocar o outro prato na balança. Os Estados Unidos. Para entender a dimensão da escolha de Sofia. E aqui a conversa muda de escala de uma forma brutal. Os USA são o segundo maior destino das exportações brasileiras. Não estamos mais falando de 0,84%. Nem perto. Estamos falando de um parceiro comercial gigantesco para quem a gente vende de tudo. De produtos manufaturados, como aviões e calçados, até produtos básicos. Petróleo, aço, suco de laranja. A comparação dos valores totais é até desleal. Completamente. E é por isso que o que é fascinante aqui é como a análise fria dos números já expõe a armadilha. A proposta não é uma tarifa sobre um produto específico. É sobre tudo. É uma sobretaxa de 25% em tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos. A perda potencial nesse cenário é muitas vezes maior do que o valor de todo o nosso comércio com o Irã. É o que se chama de risco assimétrico. Exato. Gosto do termo. Pode explicar um pouco melhor? Claro. Imagina uma aposta onde, se você ganhar, você ganha R$10. Mas se você perder, você perde 1.000. Você entra nesse jogo? De jeito nenhum. Provavelmente não. Isso é um risco assimétrico. Para o Brasil, manter o comércio com o Irã garante um ganho conhecido, mas desafiar a proposta americana arrisca uma perda gigantesca. Desproporcional.
A pressão é toda calculada para que a escolha lógica seja abandonar o parceiro menor para não irritar o gigante. Certo, o dilema numérico está cristalino. Mas vamos sair da teoria e ir para o chão de fábrica. Vamos. O que acontece na prática, no dia seguinte a uma hipotética aplicação dessa tarifa, vamos criar um personagem. Eu sou uma exportadora de móveis de madeira do sul do Brasil, vendo para uma grande rede de lojas americana. O que muda na minha vida? Bom, no dia seguinte, o seu container de móveis que chegava no porto de Miami e custava, digamos, $100 mil para o importador, passa a custar 125 mil. A tarifa entra direto no preço. Isso. A partir daí, você tem duas opções e, assim, nenhuma delas é boa. Imagino que a primeira seja eu, a exportadora, dizer, ok, o problema é seu, o comprador americano. O preço agora é 125 mil. Exato. E o que o comprador americano provavelmente vai fazer? Ele vai pegar o telefone e ligar para um fornecedor do Vietnã, do México, De qualquer outro lugar. de qualquer outro país que não tem essa tarifa e que pode continuar vendendo o mesmo móvel pelos 100 mil. Você acabou de perder o seu cliente. É, um aumento de 25% da noite para o dia. É uma sentença de morte num mercado global competitivo. Ok, essa opção é péssima. Qual é a segunda? A segunda é você chegar para o seu cliente e dizer: não se preocupe, eu absorvo o custo. Continue me pagando os 100 mil e eu me viro com os 25 mil da tarifa aqui. O que para o cliente é ótimo. Para ele é ótimo, mas para você significa que toda a sua margem de lucro, e provavelmente mais um pouco, acabou de evaporar. Você está trabalhando para pagar imposto nos Estados Unidos. Em pouco tempo, sua operação se torna insustentável. É um beco sem saída, e isso para um setor. Imagino que o efeito se multiplica. Exatamente. E se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, o problema vai muito além do seu container de móveis. Pensa no dono da transportadora, no fornecedor da madeira, nos seus funcionários. Na cadeia toda. Agora multiplica isso pelas indústrias de calçados, de aço, pelo produtor de café, de suco de laranja. A medida gera um desestímulo em cascata. E o pior, como a gente já falou, é a incerteza. Porque aquele empresário que estava planejando comprar uma máquina nova para aumentar a produção Engaveta o projeto. e exportar mais para os Estados Unidos, ele para tudo. Imediatamente, ele pensa: para que eu vou investir milhões numa expansão se, a qualquer momento, meu principal mercado pode se fechar ou ficar 25% mais caro? E o investimento que geraria empregos e crescimento fica congelado. Fica. E aquela ideia de buscar novos mercados que sempre aparece nessas horas não é uma solução mágica, né? Abrir um novo mercado leva anos de negociação, logística. Não é algo que se faz de uma semana para outra. Entendi. E essa vulnerabilidade toda das empresas, essa paralisia, isso não é só um problema econômico. Vira uma arma de pressão política. Sem dúvida. De repente, a planilha de custos de uma empresa em Santa Catarina vira uma peça no tabuleiro da diplomacia em Washington. Exato. A discussão transborda da economia para a geopolítica. É uma pressão diplomática explícita para que o Brasil escolha um lado. E isso força o governo brasileiro a analisar suas opções. As fontes que a gente analisou listam algumas possibilidades. A primeira, talvez a mais óbvia, seria a diplomacia direta. Tentar negociar uma isenção. Bater na porta de Washington. Isso. Dizer, olha, somos parceiros estratégicos, temos uma longa história, vamos encontrar uma saída. Mas isso é realista? O que o Brasil teria que colocar na mesa para conseguir um passe livre desses? Essa é a pergunta de $1 milhão. Uma negociação desse tipo raramente é baseada em amizade. É baseada em interesses. Certo. Os Estados Unidos poderiam pedir em troca, por exemplo, um alinhamento em votações na ONU, a compra de equipamentos militares específicos ou até concessões em outras áreas comerciais. O Brasil teria que ceder em outras frentes. É uma aposta de alto risco. Altíssimo. E se a negociação direta falhar? Qual a outra via? O material fala em recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Sim, essa seria a via institucional. É como reclamar para o síndico do comércio global, né? O Brasil argumentaria, com razão, que essa é uma medida unilateral, protecionista. Que fere todas as regras. Exatamente. Fere as regras de previsibilidade que a própria OMC defende. Mas, na prática, isso funciona. A gente já viu em outras situações as maiores potências simplesmente ignorarem as decisões da OMC quando não lhes convém, né? É um ponto excelente. Recorrer à OMC é o caminho correto do ponto de vista do direito, mas a efetividade é questionável.
Primeiro porque leva uma eternidade. Uma decisão final pode levar anos. E enquanto isso, o prejuízo vai acumulando. Exatamente. A tarifa de 25% continua em vigor. E segundo, como você mesma disse, não há uma polícia do comércio mundial que possa forçar uma superpotência a cumprir uma decisão. A nossa análise indica também que o Brasil provavelmente não estaria sozinho nessa briga na OMC. Dificilmente. Outros países na mesma situação, como China, Índia, Turquia, que também têm relações com o Irã, poderiam se unir ao Brasil. Formar um bloco. Isso, criar um fronte internacional contra a medida. Seria uma estratégia diplomática poderosa, aumentaria o custo político para os Estados Unidos, mas, de novo, é uma estratégia de longo prazo. O que nos deixa com uma terceira opção, talvez mais pragmática, simplesmente ajustar a política externa. Ir, aos poucos, reduzindo o comércio com o Irã para sair do radar. Exato. Tentar sair da linha de tiro. Mas isso também tem custos. Significa abandonar mercados, prejudicar setores e, principalmente, encontrar um novo fornecedor para os fertilizantes, o que não é trivial. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como países como o Brasil se posicionam quando as regras do jogo parecem ser ditadas pela força e não mais por acordos. É um desafio imenso para a nossa diplomacia. Ok, entendemos os números, os riscos, o xadrez político, mas para quem está nos ouvindo e quer acompanhar o desenrolar dessa história, quais são os sinais de alerta? As fontes nos dão uma espécie de painel de controle, né? É uma ótima analogia. Quais são os indicadores que devemos observar? Bom, o primeiro indicador desse painel é o mais sensível: câmbio e bolsa de valores. Qualquer boato, qualquer declaração que aumente a chance dessa tarifa se tornar real, o mercado reage na hora. Na hora. Vai gerar uma corrida para o dólar e uma queda na bolsa. O mercado é o termômetro mais rápido da percepção de risco. O segundo, imagino, seria o próprio agronegócio. Como isso apareceria? A gente viria associações de produtores de soja, milho, carne, emitindo notas de preocupação, executivos de grandes exportadoras falando em reavaliar contratos. Uma busca por outros mercados. Exato. Uma busca frenética por mercados alternativos. Seria um sinal claro de que o setor está tentando montar um plano de contingência. E dentro do agro, tem um ponto específico no nosso painel, que é a questão dos insumos, o famoso fertilizante iraniano. Exatamente. O terceiro indicador é o preço e a disponibilidade de fertilizantes no mercado brasileiro. Se o comércio com o Irã for interrompido, vai ter uma corrida para outros fornecedores. Rússia, Canadá. E o preço sobe. A lei da oferta e da procura é implacável. E esse custo maior do fertilizante seria repassado para o preço dos alimentos aqui dentro. Olha que ironia. Uma medida externa poderia gerar inflação no nosso supermercado. Um ciclo vicioso perfeito. E o último indicador do nosso painel, que já mencionamos, são as decisões de investimento. Sim, o quarto ponteiro. Ficar de olho em anúncios de grandes empresas. Se companhias que exportam muito para os Estados Unidos começarem a anunciar o adiamento de planos de expansão, a suspensão de novas linhas... É o sinal. É o sinal mais claro de que o setor produtivo está em modo de espera, com medo do futuro. É a economia real reagindo à incerteza. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças? Significa que, se essa proposta avançar, o Brasil enfrenta um teste de estresse triplo. Primeiro, um teste econômico, com a ameaça de uma perda severa de competitividade no nosso segundo maior mercado. Certo. Segundo, um teste diplomático, forçando o país a fazer uma escolha de alinhamento internacional com consequências de longo prazo. E terceiro, um teste de resiliência interna, para ver como nossas cadeias produtivas reagem. É um desafio enorme. É, sem exagero, um dos maiores desafios para a política externa e comercial brasileira em muito tempo. É impressionante. Recapitulando nossa jornada aqui, a gente partiu de uma declaração numa rede social e chegou a uma teia complexa de riscos que afetam desde o investidor na Faria Lima até o produtor rural no interior do Mato Grosso. Fica muito claro como as engrenagens da economia global estão interligadas e como decisões tomadas em Washington podem, de fato, redefinir o futuro de setores inteiros por aqui. Exato. Isso nos leva a um pensamento final, sabe? Uma provocação.
Nossa análise se concentrou, e com razão, no dilema entre eu e Irã. Esse é o risco imediato. O foco principal, claro. Mas vale a pena dar um passo atrás e olhar o tabuleiro geopolítico mais amplo. A pergunta que fica é, se o Brasil for, de alguma forma, forçado a se afastar do mercado americano, mesmo que são pouco, quais outras potências globais veriam nisso uma oportunidade de ouro? Quem estaria na primeira fila para preencher esse vácuo, oferecendo investimentos, ampliando laços comerciais e, com isso, fortalecendo a própria influência por aqui? E o que essa potencial reconfiguração de aliança significaria para o futuro do Brasil no cenário mundial?